Beleza, pessoal? Vamos retornar aqui esse segundo bloco com a parte de resolução de exercícios. É onde a gente tem a oportunidade de aparar ali as arestas e ver o que a gente aprendeu na aula de hoje, tá? Tá condizente ali com o que realmente é cobrado, né? E a gente tem a oportunidade também de ampliar o conhecimento, né? Porque surgem algumas situações ali para a gente ver alguma coisa a mais, né? Então, olha lá, ó, essa questão aí do TRT. Assim como o padrão Ethernet, o padrão, né, de rede sem fio, aí ele coloca lá o padrão Ethernet, né, 802.3 e a 802.11. Pessoal, eu coloquei lá na área do aluno uma tabelinha que tem todas essas nomenclaturas dos padrões da I3E, tá? Para redes Ethernet, token ring, token bus, né, rede sem fio. Olhem ela, tá? Porque volta e meia tem questões que botam esse tipo de nomenclatura, né, das padronizações de redes. E ali tem, por exemplo, a 802.Q, que trata de VLAN, tá? A gente vai fazer uma aula específica só sobre VLAN, tá? Eu estou preparando ela para a gente ver só sobre VLAN. Então, é 802.Q, certo? Tem todos os tipos de padrão, estão lá estabelecidos pelo I3E, é importante a gente saber. Aí, então, ele colocou aí nessa questão, ó, assim como o padrão da Ethernet, tem um padrão da rede Wi-Fi, né? A 802.11. Também possui um protocolo no nível MAC, tá? Para controle de transmissões. Então, lá na Ethernet, a gente tem o controle de MAC, tá? Ser feito através de qual protocolo? De avaliação de colisão, né? É o Decision Detection, né? Aliás, o Collision Detection, tá? O M, aqui, ó, eu tenho na Ethernet, quem? Tá? O MSCA, desculpa, é o CSMA, tá? O Sense Carry. Tem o Sense Carry Multiple Access, tá? Eu tenho Carry Sense Multiple Access com quem? Com Collision Detection. Esse é o da Ethernet, tá? O do padrão 11, tá certo? É o Collision Avoidance, tá certo? Collision Avoidance. Olha esse outro aí, do TRT também, operação de rede sem fio, em que são usados vários pontos de acesso aos access points, que os access points, lembrando lá, tá, eles estão classificados em redes do que? Point Coordination Function, né? São pontos de conexão, de concentração lá, tá? Podendo formar com o mesmo SI. Olha só que bacana. Eu tenho aqui vários pontos de acesso, ou seja, eu tenho vários BSS, né, que é o Basic Service Set, ou Basic Service Area, tá? Porque uma área, que é uma célula, ele vai ter o seu Basic Service Set, não é isso? Então, cada um desse cara aqui, ele tem o seu próprio Access Point, não é isso? Ele vai ter o seu próprio Access Point. Então, para fazer uma extensão, eu tenho vários Access Points, certo? E quero ter um único SSID, o mesmo SSID, compartilhando, ou seja, que vai permitir que o usuário mantenha a sua conectividade com a rede enquanto ele estiver em trânsito. Então, eu estou na minha rede, tá? Do meu BSA, tá? Aí eu estou caminhando, lá o meu sinal está sendo enfraquecido, só que tem uma outra rede, tá? Que participa de uma mesma rede de extensão, né? Que é o ESS, que é o Extended, né? Service Set. E o Extended Service Set, ele é formado por diversos BSA mais BSA, tá certo? Diversos BSAs, tá? Cada um
com o seu Access Point, vai permitir que eu tenha aqui, tá, o conceito do ESS, que vai compartilhar um mesmo SSID. Tranquilo aí? Então, o modo ad hoc. Os outros, ó, modo ad hoc, nada a ver, né? Não é esse o conceito. O modo BSS, o BSS está numa mesma área. O BSS possui um SSID, tá? Modo ad hoc e o modo BSS, também nada a ver. E o modo ad hoc e o ESS. Tá? O modo ad hoc não entra nesse contexto aí. Tá? É uma conexão ponto a ponto ali com os dispositivos. O mais básico ali é o Bluetooth. Tá? Ou posso ter 2 notebooks conectando um ao outro ali, tá? Como uma rede ad hoc. Não precisa ser o Bluetooth ligado ali daqueles equipamentos. Pode ser uma rede sem fio ali, na forma de ad hoc. Olha essa outra aí, ó. Com referência à arquitetura, tá, do padrão de rede sem fio, considere os 3 modos de operação do Wi-Fi e respectivas definições. Alternativa, né, proposição 1, ad hoc, é a rede comandada por um periférico do tipo Access Point. E aí, pessoal, é isso daí, o ad hoc? E a proposição 1 está certa ou está errada? E aí, o que é que vocês acham? Erradíssimo, né, pessoal? A 1 está errado. Tá? A proposição 2, o BSS, que é o Basic Service Set, tá? São os serviços fornecidos, tá? Então a gente tem lá, né, a associação, desassociação, distribuição, tá? O ESE, aliás, o BSS, tá? Não independe, tá? Aliás, não independente, tá? Ele está falando do BSS não independente. 2 pontos. Ele usa vários periféricos do tipo Access Point, formando uma rede com o mesmo SSID. Pessoal, essa 2 está certa ou está errada? E aí? Olha só. BSS, tá? Não independente. Então, ele faz o uso de periféricos tipo Access Point, formando uma rede maior, com o mesmo SSID. Eu posso ter, tá? Vamos deixar essa aqui em QAP. Vamos olhar a próxima. O ESS, tá? Usado para conectar um pequeno número de computadores sem uso do periférico, tá certo? Então tem aqui, ó. Ele é usado para conectar um pequeno número de computadores sem o uso de um AP. Então esse cara aqui, pessoal, ele está se referindo ao que? A rede ad hoc. Ele está dizendo aqui, ó, um SS, o conceito, né, é usado para conectar um pequeno número de computadores sem o uso de periféricos, tipo Access Point. Então está errado, né? Então, como eu sei que A1 está completamente errado, tá? Que vai ser comandado por um Access Point. E essa aqui está errada também, só me sobrou a alternativa 2. Então, vamos tentar entender aqui, ó. Ele coloca lá o BSS não independente, tá? Ou seja, aquele que tem dependência de serviço. Então, eu posso ter, tá, o BSS como sendo um Basic Set, tá? Como sendo ele sendo implementado no ESS. Tá? Porque são os serviços que vão estar sendo fornecidos nesse cara aqui. Que quem é? É o BSA mais outro BSA. E esses caras aqui fornecem um serviço único, que vai ser um único SSID, tá? Através de vários access points. Então, eu posso ter um BSS, que é um Basic Service Set, são todos os serviços que vão estar sendo providos aqui
tá certo? Nessa nossa rede que é estendida, tá? No mesmo SSID. Então, aí justifica que essa proposição 2 está correta. Então, somente 2 está correta. Pessoal, aguardem um momento só, por favor, que eu vou... Olá, pessoal. Beleza, pessoal? Tive que me ausentar aqui para abrir a porta aqui em casa. Minha esposa estava chegando, estava fechada, não estava com a chave. Beleza aí, pessoal? Ficou tranquilo essa questão aí do access point, tá? Ele não ser fornecido numa rede onde eu tenho a rede ad hoc, tá? Então, o ad hoc está conectando entre vários dispositivos, certo? Não tem um access point. Então, essa A1 está completamente errada. Tá beleza? Aí eu vou ter lá o BSS, certo? Como sendo um fornecedor de serviço, tá? Numa rede estendida. Então, eu posso ter, tá, diversos access points fornecendo esse serviço e vai ser o mesmo SSID. E o serviço que vai ser fornecido, ele é um serviço só, né? De associação, tá? Eu vou ter aquele conceito de reassociação. Lembra lá que é um serviço, reassociação. Eu estou numa rede e aí eu estou em trânsito e vou para o outro BSA. O outro BSA, que é a outra área, é um outro access point, que se eu participo de um mesmo sistema estendido, que é o ESS, eu vou ter aquele conceito da reassociação. Então, esse meu conjunto, essa minha rede, essa infraestrutura, tá, que é um BSS, ela pode ser fornecida através de um único serviço, né, de um SS. Pessoal, ficou tranquilo essa questão aí? Vocês conseguiram entender? Joia. Então, vamos lá. Olha essa outra questão aí, ó. Um serviço definido pelo padrão da I3E811, disponível para as estações, tá? E um serviço disponível para os access points. Então, olha só o que é que ele está querendo perguntar para a gente, pessoal. Tá? Então, eu vou ter o conceito de serviços disponíveis, tá? Para as estações. Então, os serviços disponíveis para as estações, tá? O que é que vão ser os serviços disponíveis para as estações? Vai ser aqueles de autenticação, desautenticação, não é isso? Eu vou ter, por exemplo, o serviço distribuído, aí eu vou ter autenticação não, vou ter associação e desassociação, distribuição, né, reassociação, isso são serviços distribuídos para aqueles meus componentes. Então, existe aquela separação que a gente viu lá, aquelas classificações de serviços distribuídos para os componentes e os serviços fornecidos para as estações. Então, olha lá, vamos fazer a separação, né? Entre serviços disponíveis para as estações e os serviços disponíveis para os access points, que ele está falando aqui de associação, reassociação, distribuição, né? Então, vamos lá, disponível para as estações. A autenticação é um tipo, privacidade é um tipo também de estação. Então, não é essa questão aqui, ó. Porque a autenticação e privacidade, ela é um tipo de serviço, os dois são para estações, né? Ele está querendo um para a estação, o primeiro, né, respectivamente, um para a estação e o outro para os access points, o outro para a distribuição. Então, a associação e distribuição. Então, ambos aqui, ó, associação e distribuição, são métodos de quê? Para access point,
tá? De eu me conectar no dispositivo Access Point, fazer o uso dele. Desassociação e desautenticação. Então, desassociação é um tipo de conexão do Access Point, tá? Só está trocado aqui, né? E o desautenticação é o de estação. Então, eu tenho dois tipos diferentes, tá, de classificação, mas eles estão trocados. Ele está pedindo, olha, respectivamente. Beleza? Então, essa daqui não poderia ser. Tá? Privacidade e integração. Pessoal, então, privacidade é uma característica do usuário ali, entregue para as estações, serviço de estação. E os serviços fornecidos pelo Access Point, tá? Serviços tipo associação, desassociação, reassociação, distribuição e integração. Aí, essa integração é a integração entre as camadas, né? Entre os serviços, né? Ethernet, entre IP e outros tipos de protocolos. Então, eu botei aqui, ó, que, respectivamente, eu botei privacidade como sendo tipos de serviço disponíveis para as estações, tá? E disponíveis para os access points, eu botei a integração, né? Então, essa daqui, a princípio, tá, a resposta. E eu botei lá, ó, integração como sendo serviço de access point, tá? E autenticação, serviço para as estações, fornecimento final lá para o usuário. Então, não seria também essa daqui, ó, só está trocado, né? Tranquilo aí, pessoal? Conseguiram visualizar a resolução dessa questão aí? Olha essa outra aí, ó. Uma rede pessoal sem fio, normalmente, é utilizada para interligar dispositivos eletrônicos fisicamente próximos, aos quais não se quer que sejam detectados à distância. Exatamente, Fábio. Fábio falou que complicou em relação a respectivamente, né? Então, é você saber os serviços que estão fornecidos para as estações, ou seja, o dispositivo, são serviços para você se associar à rede, certo? Então, é associação, desassociação, né? Integração, distribuição, tá? São essas coordenações que são feitas para você se associar à rede, tá? Agora, isso aí é o trabalho feito pelo Access Point, tá? Coordenado pelo Access Point. Agora, os serviços que são disponíveis para as estações, o serviço final para o usuário, o que é perceptível para o usuário, o que é no nível de aplicação lá mais alto, na camada do modelo, né? Seria autenticação, né? Desautenticação, privacidade, criptografia, por exemplo, né? Que está classificado aí na privacidade. São aqueles serviços que são relacionados a esse tipo de serviço fornecido em rede sem fio. Então, quando ele falou lá, respectivamente, aí você tem que fazer essa classificação aí correta. Beleza? E essa questão aí, pessoal, olha só, ele está falando aqui, ó, que ele quer, tá, a classificação de redes sem fio, que interliga dispositivos fisicamente próximos. Então, se são fisicamente próximos, então eu já excluo a WMAN, tá? Porque são próximos, né? Eu excluo a W1, tá certo? Essa WFAN aí, nem considere. E aí fico entre a WPAN e a WLAN, né? Como dúvida, porque as duas são próximas. A LAN é uma rede local, né? De rede sem fio, só que eu tenho uma distância, né? De um departamento, uma distância de 100 metros, 200 metros, depende do meu alcance ali, né? Ou um pouco maior. E eu tenho uma PAN que é personal, que é uma distância bem curta, né? Ali 10 metros, 15, 20 metros. E aí ele está dizendo assim, ó, que ele quer, tá? Que seja fisicamente próximo e os quais não se quer que sejam detectados à distância. Então, eu não quero que um usuário, por exemplo, que esteja a 30 metros, por exemplo,
ou esteja num outro departamento, que ele alcance aquele raio de ação ali daquela célula, daquele BSA. Então, qual é a menor classificação que eu poderia fazer e ajudar essa empresa aí a implementar uma rede curta distância, fisicamente próxima, e que ele não quer que sejam detectados à distância. Então, ele não está dizendo qual é a distância que ele não quer que detecte. Então, eu classificaria ele como WPAN. Tá? Uma Bluetooth, por exemplo. Então, a distância que ele está se referindo, é abstrato, ele não está dizendo 30 metros, 100 metros. Então, eu suponho que seja aquela menor distância. Então, e que não seja detectado, tá? Em uma distância X. Seria essa daí. Porque numa distância menor possível, curta, eu teria a possibilidade de usar WPAN. Tá certo? Para isso daí. Essa questão, Débora, porque Débora disse assim, mas na leitura rápida você não se dá conta desse não e marca aí na questão E. Então, pessoal, essa questão eu acho ela mal elaborada, tá? Porque ele não está dizendo qual que é a distância de ser detectado. Então, olha só, ele quer uma rede sem fio, normalmente utilizada para integrar dispositivos eletrônicos fisicamente próximos. Beleza. O que é o fisicamente próximos? Fisicamente próximo, está dizendo, pode ser numa distância de 10, 15 metros, tá? Aos quais não se quer que sejam detectados a uma determinada distância. Só que, numa maneira abstrata, tá? Quando ele não cita o que é o fisicamente próximos. Fisicamente próximos é uma distância de departamento, é uma distância de uma sala para outra, não está classificado aí, tá? A gente sabe que a rede que ele está querendo se referir é a WPAN, mas, digamos como ele não está dando distâncias, eu poderia muito bem classificar aqui, fisicamente distantes é uma distância de 100 metros. Não tem bibliografia nenhuma dizendo que fisicamente distantes tem que ser até tantos metros, tá? E ele fala aqui, ó, que não sejam detectados a determinadas distâncias. Então, fica meio confuso essa questão aí. Mas, avaliando que o avaliador, a banca, queria cobrar esse conceito da gente, a diferença entre WPAN e WLAN, é lógico que a gente não vai titubear e marcar outra para depois e querer ficar brigando com o cara da banca lá com o recurso. Beleza? Então, seria a letra D. Tranquilo? Olha essa outra questão aí, pessoal. A respeito da configuração de Service Set Identifier, tá? O SSID, que é o nome da rede sem fio, tá? Em um roteador Wi-Fi, é correto afirmar que, vamos lá, um Extended Service Set, certo? Possui um identificador SSID, um único identificador. Beleza, certinho. Para cada um dos meus BSS. Então, ele já errou aqui. O que ele está dizendo? Que ele possui um identificador para cada um dos meus BSS. Então, não, na verdade, eu tenho um único para a minha infraestrutura toda. Tá? Eu vou ter o BSA, né, ou BSS, né, que é o Basic Service Area, né, ou uma célula. Como o meu Extended Service Set são várias células, vários BSAs, né, então eu vou ter que ter aquele conceito de ter um único SSID. Tá? Aí, lendo até aqui, né, vai dizer que possui um único SSID, beleza, mas quando a gente começa continuando a ler, a gente vê lá, ó, para cada um dos meus BSS. Então não é verdade isso aí. Tá certo? Essa alternativa A não é verdade por causa desse cara aqui, ó, no final. Tá? Eu vou ter um único só, que ele vai ser comum para todos os BSS. Uma ESS possui um identificador diferente para cada estação.
para cada um dos celulares que se conectarem na minha rede Wi-Fi ou computador, cada um vai ter um SSID diferente? Não, né, pessoal? A minha rede, a minha célula vai ter um SSID comum, único para toda essa minha rede. E nesse caso, como ela é estendida, eu tenho aqui mais de um BSS ou BSA, né? Tenho mais de um BSA, certo? Tenho vários BSA. Tá? Então essa aqui está errada também. Beleza? Cada BSS possui um identificador diferente para cada estação. É errado também, né, pessoal? Um BSS pode possuir vários access points. Beleza, ele pode ser. Eu tenho um BSS, qual é o conceito de BSS? É o serviço, né, que está sendo fornecido. Então eu tenho aqui, ó, o BSA mais um outro BSA, tá certo? Esse cara aqui é um ESS que vai compartilhar de um mesmo SSID, tá? E os serviços que estão sendo fornecidos aqui dentro, tá? Vão ser fornecidos, tá? Através de um BSS. É um único BSS, tá? Então, quando eu tenho um usuário que ele está caminhando aqui e está fazendo essa transição de um BSA para outro BSA, mas ele está dentro de um ESS, tá? Aí vai ser reassociado, vai ter aquele conceito da reassociação na outra célula, mas isso é de forma transparente, tá? Os serviços são comuns. E eu posso ter esse serviço fornecido por vários access points. A gente viu até uma questão sobre isso. Então, eu posso ter vários access points. Beleza? Então, até esse trecho aqui está certo. Vamos continuar lendo. Mas todos devem possuir o mesmo identificador para permitir a conexão entre os access points. Mas todos devem possuir o mesmo identificador SSID. Olha, um BSS possui vários access points. You are currently the only person in this conference. Beleza, pessoal? Voltou? Beleza. Então vamos continuar aqui, pessoal, a nossa avaliação da questão. Tá? Deixa eu habilitar aqui o meu slide e a caneta aqui.
Então, continuando lá, ó, um BSS, tá, pode possuir vários access points, tá? Mas todos devem possuir o mesmo identificador SSID para permitir a interconexão entre os access points. Eu não estou vendo, pessoal, erro nessa questão não, tá? O BSS pode possuir vários access points, mas todos devem possuir o mesmo identificador SSID, tá? Para permitir a interconexão entre os access points. Beleza, essa daqui eu não vejo problema nenhum não. Vamos olhar a próxima. Um BSS, tá, possui um identificador SSID de 32 bytes. Tá certo. Certo? Essa letra E também tá certa. Tá? Ele vai possuir 32 bytes. A gente já viu. Tá? Então ficou uma incoerência. Eu não sei se essa questão desse concurso ela foi anulada. Tá? Eu vou ter que avaliar direitinho, porque ao meu ver aqui, possuem duas alternativas corretas. Tá bem? Então, se fosse ter para avaliar entre uma e outra, eu marcaria essa letra E, tá, como sendo a mais correta, tá, levando em consideração que a banca queria dizer que esse cara aqui é um BSA. A gente tem que pensar assim também, né? Se a banca ela errou querendo colocar esse cara aqui como um BSA, tá? Então cada BSA possui o seu próprio access point, tá certo? Então, ó, se fosse relacionado a um BSA, tá? Então, dizendo que possui vários access points, estaria errado, tá bem? Mas se fosse aqui, nesse contexto, se ele quisesse dizer que esse cara aqui era um ESS, tá? Aí vamos ver a alternativa, como é que ficaria? Um ESS pode possuir vários access points. Beleza, pode, mas todos devem possuir o mesmo identificador para permitir a interconexão entre os access points, tá? Então não estaria errado. Certo? Não estaria errado. Beleza, pessoal? Então a alternativa mais correta aqui é essa aqui. Eu vou ver se essa questão não foi anulada no concurso. E depois comento ela com vocês aí, boto uma nota lá, tá? Sobre essa questão aí. Olha essa outra questão. De acordo com as normas da I3E 811, o campo BSSID, tá, identifica unicamente cada BSSID. Olha aí, pessoal. Basic Service Set. Essa questão aqui, ó, já responde àquela outra lá. Tá certo? Pode possuir vários access points, mas todos devem possuir o mesmo SSID. Olha só aqui, pessoal. Deve possuir. A questão seguinte já deu uma dica para a gente, tá? É uma informação que eu não tinha esse conhecimento e vou adicionar no material. Então, o BSS, ele vai ter um SSID distinto. Olha só aqui, ó. O campo BSSID identifica unicamente cada BSS, Basic Service Set, certo? Esse campo possui, aí olha só que o BSSID não é o SSID, tá? Eu tenho o SSID, ele está para quem? Para o BSA, né? E esse BSSID, ele vai estar para quem? Para o BSS. Tá? Isso aqui, para mim, eu não tinha ciência, não. Mas, beleza. A gente já aprendeu mais uma coisa aqui. Eu vou melhorar o material e colocar ele lá. Então, olha só. Eu tinha colocado essa questão para avaliar outro aspecto. A gente acabou aprendendo outra coisa aqui.
Então, olha, o BSS identifica unicamente cada BSS. O BSS ID, né? Identifica cada um BSS. Esse campo possui o mesmo formato do MAC. Então, quem é o MAC? O MAC address, lá do I3E800.2, né? Ele é formado por quantos bits? Então, se ele já deu a deixa, dizendo para a gente que ele tem o mesmo formato do MAC, então qual é esse cara? Ele tem qual tamanho de cabeçalho, de tamanho de endereçamento? E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Tá fácil essa daí, hein? O MAC, o endereçamento MAC, ele tem 48 bits, tá, pessoal? Sem sombra de dúvidas. É 48 bits, tá certo? E aí a gente tem lá aquelas 6, tá? 6 conjuntos, né? De 8 bits, tá? Então, o endereçamento MAC, tá certo? Ele é dividido aqui por 6 conjuntos de 8 bits. Então, aqui eu tenho 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits. Se eu tenho 8 bits, a gente sabe que um octeto, né? O octeto ele tem 4 bits, tá? Então, aqui eu posso colocar endereçamentos do tipo 1A, tá? BC, 00, FF, né? Cada um conjunto desse aqui, eu tenho os 4 bits aqui e 4 bits aqui, né? Aqui eu vou ter 0001, né? 1010 e assim sucessivamente. Olha aqui os 8 bits. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos de 8 bits, que formam meus 48 bits do meu MAC, do meu endereçamento MAC, tá? Então, eu tenho essas possibilidades aí de endereçamento MAC, beleza? Então, é a alternativa A, beleza? Então, pessoal, eram esses exercícios que eu queria trazer para vocês, para a gente visualizar aí esses conceitos que a gente viu na aula de hoje. Já havia aí uma oportunidade de melhorar o material, colocando sobre esse BSSID, que eu não vi esse cara aqui dentro lá do livro lá que eu tenho, mas é um conceito que é trazido de prova de concurso, vai que é explorado, né? Então vou adicionar esse conceito aí, beleza? Então é isso aí, fiquem com Deus. Eu vou me debruçar nesse final de semana no material sobre segurança, tá certo? Num material complementar de VPN e de VLAN, beleza? Para a gente estar visualizando aí. A princípio, nosso próximo encontro não vai ter à tarde hoje. O nosso próximo encontro será no sábado que vem. E aí eu vou levar para vocês, tá? A parte de segurança, tá? Que envolve a parte de segurança de Linux, a parte de segurança de redes, né? E os conceitos, a parte de compliance, a parte de regulamentos, né? E de normas relacionadas à segurança. Vou tentar compilar, já tenho um bom material já. Vou preparar a aula nessa semana aí que vem. E aí vou ver se eu consigo, tá? Se eu elaborar um material que é simples e rápido sobre VLAN e VPN, e aí eu no meio da semana aviso vocês, olha, vamos ter um encontro aqui na quarta-feira ou na sexta, não sei. E aí a gente vai e vê VLAN, tá? Vê VPN ali rapidinho e resolve alguns exercícios. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então, fiquem com Deus, tá? Quem for fazer a prova do QT amanhã, uma boa sorte, tranquilidade. Vocês estão preparados, tá? Para fazer uma excelente prova. Vão lá e deem o seu melhor, beleza? Então, amém. Né? Valeu. Fiquem com Deus.
You are currently the only person in this conference.